Olá, você que chegou nesse canal, esse canal aqui é mais um bate-papo que a gente vai fazer sobre coisas que a gente não ouviu na escola. Eu gosto muito de estudar, de ler livros assim, e comecei a perceber o seguinte: por que não falaram isso para mim na escola na época? Então, o intuito do canal é o seguinte: a gente fazer um compilado de ideias, que às vezes eu troco ideia com as minhas filhas, com a minha esposa, que eu sou meio doidinho nessa parte de ler coisa, eu quero demonstrar o que eu li, né? Às vezes ô filha, vem cá, vamos conversar a respeito desse assunto. E às vezes você fala, nossa, o cara é meio louco, mas não é, o acúmulo de conhecimento a gente precisa transmitir. Então, às vezes eu faço um compilado, eu leio um tipo de livro, hoje eu estou lendo, por exemplo, esse aqui do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, e ele fala bastante coisa aqui sobre, vou falar assim, é sobre alienígena, é sobre religião, é contra a religião, não. E aí você faz um link com outra coisa, uma coisa que eu aprendi nesse tempo de lendo, que não é ficar só preso a um tipo de informação. Eu leio um livro, por exemplo, do Eric, e vou lá na Bíblia, caramba, o que ele está falando é o seguinte: na época da Arca de Noé, por exemplo, tem um relato lá que ele escreveu no livro, aí eu venho, pego na Bíblia, caramba, bate as datas relacionadas uma coisa com outra. E é importante a gente fazer essa correlação entre livros, né? Eu li uma coisa, você linka com a outra, não ficar só lendo um tipo de coisa. Eu leio religião, leio alienígena, leio a Bíblia, leio um livro de história, por exemplo, e você vai linkando um ponto com o outro. Isso eu achei muito interessante no decorrer das coisas. Até livro financeiro, por exemplo, por que o cara descobriu certo tipo de investimento? Você vai ver, lá atrás na Bíblia, por exemplo, o rei Salomão, ele usava um certo tipo de conhecimento. Aí você vai começando a linkar uma coisa com a outra. E hoje, só para descontrair, eu estava lendo aqui um relato de um livro que eu adquiri até num sebo, um livro o título é Ofício do Fogo. Eu fiz uma época atrás com meu primo, ele já fazia cutelaria, de fazer facas e artesanais, e eu falei, caramba, como que surgiu, o homem descobriu lidar com os metais, né? E um fato interessante desse livro que eu achei, foi que no Brasil, no ano de 1784, caiu um meteorito aqui no Brasil. Engraçado, eu fiquei pensando, essas coisas é um fato interessante, mas eu estudei, fiz faculdade, tudo, e nunca ninguém, não queria falar isso da faculdade, né? Mas na escola ninguém tinha comentado sobre isso, que caiu um meteoro na Terra, e no Brasil. Então esse relato que eu vou falar para vocês hoje é o resgate desse meteorito lá na Bahia, a mais ou menos uns 400 quilômetros de Salvador. Então, a gente vai comentar hoje sobre um meteorito que caiu em Bendegó. A história é mais ou menos assim: lá na região tinha os pastores lá, os cabritos, os boi, e um menino que ele chamava Bernardino Botelho. Ele tinha seus gadinhos lá na caatinga lá. E ele foi buscar a vaca para guardar no curral, e ele viu uma pedra lá diferente de tudo aquilo que ele tinha visto. Caramba, essa pedra preta aqui no deserto, aqui na caatinga aqui. Correu, foi chamar o pai dele. Falou, pai, vem cá, deixa eu ver a pedra que eu achei lá na coisa. O pai dele chegou lá, viu que realmente se tratava de um negócio diferente. Ele pensou, caramba, vou avisar o delegado lá da cidade, né? Chegou lá, avisou o delegado já viu também que se tratava de algo diferente, falou, vou avisar o governador. E foram lá e detectaram que aquilo lá não era da região. O governador, interessadíssimo nisso aí, ele nomeou um capitão lá subordinado dele. O nome do capitão era Carvalho da Cunha, e falou para o capitão o seguinte: vai lá e traz essa pedra para Salvador. Aí o capitão teve essa missão, né? Que ele, na época de 1784, o que era o transporte? Cavalo, boi, burro. O capitão julgou, ele foi lá, viu a pedra, ele julgou que daria conta de trazer a pedra num carro de boi. E ele juntou, para quem já viu um carro de boi, é o carro e 2 bois puxando. Ele juntou 12
juntas de boi, 12 vezes 2, aí 24 bois para puxar a pedra, pra você ver o tamanho que era aquela pedra, de peso. E eles não sabiam o peso, só depois, quando chegou lá em Salvador, que eles foram pesar a pedra pesou 5.360 quilos. Tá, o capitão vai lá, juntou os bois tudo lá, amarrou a pedra. Qual que era o plano dele? Da onde o menino tinha achado a pedra, na caatinga lá, passava o rio, por isso que chama o meteorito de Bendegó, o riozinho lá chamava Bendegó. O plano do capitão era arrastar a pedra por carro de boi até esse rio, usar uma embarcação que ia até as margens lá de Salvador. Só que aconteceu o seguinte, esses 12 juntos, 24 boi, não conseguiu arrastar a pedra até o riacho. Só que nisso ninguém se atentou pelo fato que da onde a pedra estava, lá na caatinga, lá num platô, para chegar no rio tinha um declive. Aí colocaram a pedra em cima do carro de boi e começaram a puxar, saíram da posição dela. Só que nisso de chegar até na margem do rio, o carro disparou. A pedra começou sem freio, com aquele peso todo. O que aconteceu? Saiu o boi da frente, o carro foi rodando sozinho, se despedaçando. O que aconteceu? A pedra caiu dentro do rio Bendegó. E essa notícia correu a região lá e o mundo, cara. Deu tudo errado na missão do capitão de resgatar a pedra de lá. Bom, aí o meteorito caiu lá no lago lá e ficou esquecido por quase 100 anos. Até que no ano de 1883, um professor do Museu do Rio de Janeiro, já em 1883, já começava assim já estava em andamento a estrada de ferro, ia trem para todo lado do Brasil. Aí esse professor, Orville Derby, ele falou, cara, vamos esticar a estrada um pouco lá no rio Bendegó, vamos tentar resgatar esse meteorito. Porque na época, até o próprio Dom Pedro II, sabendo desse fato todo, ele falou, cara, é interessante que traga esse meteorito aqui para o Rio de Janeiro. Aí então, por ordem de Dom Pedro, Dom Pedro autorizou que a estrada de ferro fosse esticada mais um pouco até as margens do rio Bendegó para tentar resgatar esse meteorito e trazer, na época do Brasil, Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. Trazer esse meteorito para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Aí, então, no ano de 1887, a ferrovia foi inaugurada e realmente conseguiram tirar o meteorito do leito do rio e colocar no vagão de trem. O fato curioso é que essa viagem a viagem de 113 quilômetros durou 126 dias e aconteceu de tudo na viagem. Choveu demais, o trem descarrilhou, os operários o trem não funcionava. Interessante que parece que o meteorito não queria sair do lugar dele. Desde quando foi descoberto em 1784 até ele ser entregue em Salvador, passou mais de 100 anos. O meteorito só foi entregue em 1888 em Salvador. Fato curioso, né? E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele foi recebido com honras. Aqui fala que até a princesa Isabel foi lá para receber o meteorito. Fizeram solenidades. Ele foi entregue no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 1888. Criaram até uma comissão chamada Comissão de Transporte do Bendegó. O governo real criou uma comissão para transportar esse corpo celeste até a cidade do Rio de Janeiro. E até hoje, quem tiver curiosidade, ele está exposto lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um fato curioso é que, na época, o Albert Einstein, quando visitou o Brasil, ele foi no Rio de Janeiro e foi ver esse meteorito que caiu em Bendegó. Bom, o assunto hoje foi esse, do meteorito de Bendegó, e ao longo da semana, que eu for lendo mais coisas e for fazendo as conexões, a gente vai trocando mais ideia do que não te contaram na escola.